Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aqui no Eu Sou o Bosco, onde eu falo muito da jornada. E o vídeo de hoje, eu estava refletindo, tem um vídeo de um SEAL dos Estados Unidos, com operações especiais, né? Que eu achei interessante que ele fala, é o Willicks, eu acho o nome dele. Tem um vídeo que ele comenta assim, a ideia é essa, assim, que parece que uma pessoa foi conversar com ele, dizer um problema, e aí ele fala good. E depois a pessoa foi lá e conversou um outro assunto e o assunto era bom, e ele chegou e falou good. E aí essa situação aconteceu mais umas duas, três vezes, e a pessoa chegou e disse só um instante que vai dobrar o carro, vai dar para passar. Passou agora foi. E aí essa pessoa falou assim: "Ah, não precisa mais me dizer o que você vai dizer. Você sempre fala good." Aí ele disse: "Pois é essa que é a sacada, esse que é o entendimento que ele queria dizer para pessoa, que é justamente que às vezes a gente se afeta por determinadas situações, né, contextos específicos e que podem ser realmente diferentes. Mas a pessoa se deixa, é claro, se abalar muitas vezes por conta de alguma situação, algum contexto assim. E esse vídeo ele é legal por isso. Só ajustando aqui a câmera. E esse vídeo é legal por conta disso, que ele traz essa reflexão do quanto que a gente passa se deixando levar por um problema ou algo do tipo. E eu achei muito firme que ele comenta muito sobre isso. E isso traz a reflexão também. Tem uma outra estratégia que eu acho legal que eu aprendi com o Neil, tá? O Neil é o dono da Hillsoft. E aí ele comentou, a gente tava viajando para Castanhal e no dia desse ele chegou, cara, às vezes tinham situações assim de muita pressão. A gente geralmente comenta sobre esses assuntos na viagem. Cara, eu tava com muita pressão em relação a entregar uma demanda. E aí quando a situação era muito estressante, assim, quando eu tava muito estressado, aí ele falou que ele pegava o carro, ia dirigindo assim, soltava um grito, "Ah!", até ficar rouco. Aí eu disse assim, cara, depois disso eu era outra pessoa. Então essa é uma outra estratégia aí. E eu entrei nesse tema porque existem coisas assim que podem acontecer na tua vida, na minha, e que a gente tem que saber como lidar, né? E eu acho que ainda mais pra gente que é cristão, católico, de saber sofrer mesmo, de encontrar uma forma de alegria no meio disso tudo. E é legal, né, cara, saber assim formas de, sei, encontrar. Eu digo que, sei lá, se eu fosse elencar uma terceira estratégia, seria, pô, toda situação assim que às vezes é meio contrário ao que a gente quer, mas tem um lado bom se a gente for parar. Pode ser situação assim, sei lá, cavernosa, que parece que não tem mais Deus. Sempre tira um bem, né? E eu tava saindo, tava pensando nisso daí, porque às vezes a gente fica muito pressionado com muita coisa. E você que tá assistindo esse vídeo agora, eu tô passando aqui pra te lembrar de deixar o teu curtir, de comentar, de compartilhar e de enviar esse vídeo pra um amigo aí que possa fazer sentido. Eu tô te comentando isso porque eu geralmente só peço no final do vídeo e eu sei que isso ajuda demais aqui o canal. Então, bom vídeo e um bom retorno aí pro conteúdo. Tamo junto. Coisa que tem pra fazer, tem que cumprir os objetivos, são muitas demandas e etc. E a gente tem que encontrar formas de ficar numa vibe bacana. Acho que eu, sei lá, falaria assim, sabe? E essa é um pouco da reflexão que eu queria trazer para esse vídeo. Como que você usa? Acho que se fosse me dizer uma forma, como é que vocês, sei lá, se distraem ou então conseguem lidar com situações assim? Eu gosto muito também de escrever. Então, para mim, eu acabo conseguindo esclarecer melhor minhas ideias, até porque
quando acontece algo assim, a gente não consegue articular bem, a gente fica tomado assim por uma emoção, fica, é, sente aquela ira por dentro e quer resolver de alguma forma. E tem coisa que não dá pra resolver e basta a gente encontrar algum bem no meio disso. Mas eu acredito que quando eu escrevo as coisas se fica claro. Eu digo, tá, beleza, vamos back to the basics, né? Vamos voltar e recalcular aqui a rota, vamos ajustar, que nem no Waze. Então a gente ajusta e faz. Mas é bom a gente ter essas estratégias, porque as pessoas muitas vezes nem pensam nisso, pra ser bem sincero, tá? Às vezes as pessoas não pensam em relação a o que eu vou fazer no momento de tal coisa. Isso era um exercício que o professor Olavo falava bastante também, de se imaginar nos cenários e saber como é que se reage. Isso daí ajuda muito, porque a nossa mente ela não distingue tanto do que é a realidade quando a gente imagina. Isso ajuda. Teve uma aula também, aproveitando o assunto e comentando da que eu vi na Pipe Lovers, que era sobre como ter conversas difíceis. E ele elencava várias formas, assim, bem interessantes. Tipo, uma delas era escrever, claro, eu quero falar sobre essas coisas. A outra era de mentalizar o momento, como é que a pessoa ia falar, o que poderia acontecer, porque isso tira sobre aquela tensão que a gente fica de eu não sei como é que eu vou reagir, o que que eu vou fazer, e de fato, se na hora tu for deixar tudo na hora eu vou saber lá como é que faz, cara. Dificilmente essa situação ela vai ser mais tranquila. E tem pontos básicos assim. Poxa, se tu vai conversar alguma coisa, trazendo agora para um relacionamento com teu, sei lá, cônjuge, né? Teu esposo, esposa, namorado, namorada. O ideal é que, pô, seja num momento mais propício para aquilo, para a pessoa receber também. Às vezes é uma questão importante. Mas a pessoa receber pra. Imagina, eu vou conversar um assunto difícil com a pessoa, mas ela tá com fome. Pô, não vai dar certo. Vai ser muito difícil. Então, a gente conseguir olhar a vida nessa perspectiva, esse olhar global das áreas e do que a gente pode estar resolvendo. Enfim, eu estava refletindo sobre esses pontos enquanto eu estava vindo dirigir e conversar com vocês aqui. E é legal. Contem depois quais estratégias vocês usam. O vídeo já tá aí ficando um pouco longo. Tô tentando manter a média aí de uns 10 minutos por vídeo. E tem dado certo, pelo que eu tô vendo. É quase metade do tempo que eu chego na minha casa. E bom, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, do que eu tenho compartilhado com vocês. Não esqueçam de deixar um comentário, de curtir, compartilhar. Segue no Instagram também, é o mesmo daqui de baixo, eu sou o Bosco. E vamos conversando. Como eu sempre digo no final dos vídeos, o que importa é a jornada. Então, fiquem com Deus.